Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje eu vou continuar falando sobre como nós poderemos evitar de ter presidentes, ex-presidentes, ex-governadores, governadores, deputados, prefeitos, senadores e assim por diante, condenados por qualquer tipo de crime que eles possam vir a cometer. No vídeo anterior eu falei sobre o perfil deles, que é semelhante ao dos golpistas de modo geral, né? Que são pessoas que não se preparam para a vida e depois, como são relativamente inteligentes, não todos, aí eles usam o poder do convencimento, do blá blá blá, do mimimi, do vitimismo para conseguir amealhar uma determinada parcela dos eleitores, uma espécie de curral eleitoral que de alguma forma vai perpetuá-los no poder e assim vai lhes propiciar uma vida nababesca, cheia de benefícios, cheia de benesses, cheia de vantagens, cheia de regalias e assim por diante, em troco de nada, até porque esse tipo de gente raramente tem alguma coisa boa para oferecer para os outros. Na verdade, esse tipo de gente só busca conforto e comodidade e um barranco para se encostar. E se ele consegue convencer outras pessoas a preparar a cama deles para que eles fiquem deitados eternamente em berços esplêndidos, é lógico que eles vão ser eternamente gratos. Só que não, esse tipo de gente não consegue nem ter gratidão pelas benesses que recebe. Mas enfim, então é justamente isso. Nós temos, na hora de votar, agirmos como juízes, agirmos como psicólogos, como psiquiatras, para analisar o perfil, a índole, enfim, sermos até videntes para imaginar como o cara, depois de conseguir algum poder e algum tipo de privilégio, como que ele vai agir. Se ele vai continuar a agir em benefício da população, se vai cumprir as promessas de campanha, ou se ele vai fazer igual uns e outros ex-presidentes que agora está condenado, que dizia o que, mais ou menos com essas palavras, o que seria dele se ele não usasse o cargo para beneficiar a própria família, defender a própria família e aos amigos. É, é, é isso que eles pensam e é assim que esse tipo de gente age. Então é fácil para nós, pelo menos é o que eu penso, e é assim que eu ajo. Tanto é que eu não votei no Collor, vou repetir, não votei no Lula nas 3 eleições, e votei no Bolsonaro não para elegê-lo, mas só para não perpetuar o PT no poder, que estava desde 2002, e daí entre ele e o Haddad eu votei nele contrariado, mas não tinha intenção de elegê-lo, até porque eu não dou um sabugo pela capacidade administrativa desse indivíduo, e realmente ele provou que não tem capacidade nenhuma. Mas ele se achava a última bolacha do pacote, embora não fosse ninguém na fila do pão, e resolveu tentar dar um golpe para se perpetuar no poder, e agora está aí, foi condenado a 27 anos de cadeia para ficar esperto. Enfim, mas não é esse o assunto, isso já está esgotado até certo ponto, embora venha aí a anistia, tomara que não, né? Mas também é cenas para os próximos capítulos. Voltando ao tema de hoje, antes de continuar, eu gostaria que você, se está gostando, que dê aquele joinha, aquele like, que inscreva-se, por favor, no meu canal, que compartilhe esse vídeo, que com certeza e seguramente é de interesse nacional, e assim por diante. E gratidão, obviamente, por nos prestigiar, dando o seu tempo, a sua atenção a, a assuntos tão relevantes, embora não seja, lamentavelmente, do interesse da grande maioria. Mas a partir do momento que o povo parar de
parar um pouco na frente de vídeos, não necessariamente dos meus, mas de pessoas que tentam mostrar a realidade nua e crua deste país, assim como fazem os jornais, as emissoras sérias de rádio, jornal, televisão e as revistas sérias. Aí sim nós vamos ter um país 10, 20 vezes bem melhor que este, para o povo, para a população, e não para meia dúzia de ladrões que ocupam o poder. Certo? Então, voltando ao assunto, para simplificar, a gente tem que ter certos critérios, seria até bom escrever, né? Os critérios que eu já tinha dado início lá no vídeo anterior, que é primeiro verificar se o cara tem formação superior, se ele tem ou pós-graduação na área dele, e se também ele tem experiência, por exemplo, se o cara é candidato a prefeito, a presidente ou a governador, é um cargo executivo, é um cargo de gestão, o cara tem que ter um conhecimento amplo de administração de empresas. Não precisa ser necessariamente empresa pública, pode ser, e melhor ainda, que ele tenha uma experiência de 10, 15, 20 anos em gestão, em administração de empresa privada. Isso já dá um forte cabedal para que ele possa fazer uma boa gestão na área pública, como prefeito, como presidente ou como governador. Depois disso, é bom também analisar o seguinte, aí uma questão de foro íntimo, e também colocar o nome do indivíduo, o nome completo, o nome de candidato, lá no site de busca, pode ser no Google ou qualquer outro, e escrever processos, ver se ele está respondendo a algum tipo de processo por algum tipo de crime que ele tenha cometido. Aí também é uma forma de investigar o indivíduo. Então a pessoa que vai votar tem que ter esse senso investigativo. Não é para ferrar o cara e nem para sair fazendo fofoca. Mas como se trata de um candidato, um representante seu dentro do poder, no Congresso Nacional, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou enfim, Assembleia Legislativa, ou na presidência, ou na prefeitura, ou no Palácio do Governo, enfim, não importa onde ele queira ir, ele tem que provar que é um indivíduo que tem reputação ilibada. Isso significa que você, eleitor, nós eleitores, temos que analisar o cara com o seguinte perfil. Buscando as informações sobre ele, nós vamos saber se os valores que ele defende são os mesmos valores que nós defendemos. E quando a gente fala em valores, não fala necessariamente nos discursos hipócritas, porque tem muita gente com discurso hipócrita que diz que Deus, pátria e família, o escambau, ou tradição, família e propriedade, que é a mesma coisa, que era usada lá nos anos 60 e 70, a famosa TFP, e na verdade o cara é ladrão, comete uma série de crimes, faz rachadinha, tem um funcionário fantasma no gabinete dele, como o ex-presidente tinha, o filho dele, o senador, está sendo investigado, processado por fazer rachadinha lá no gabinete dele. O outro é traidor da pátria, está lá nos Estados Unidos falando mal do país, querendo derrubar o Brasil. Ele foi responsável, inclusive, direta ou indiretamente, por essa sobretaxa de 50% que o Donald Trump impôs aos produtos importados pelos Estados Unidos ao Brasil. Então esse cara é um traidor da pátria. E ele fez isso para defender o povo brasileiro? Não. Ele fez isso para defender o pai dele, tentar livrar o pai dele da cadeia. Então, como disse o pai dele já no passado em entrevista, ele só defende os próprios interesses. É muito fácil de enxergar isso. Se a gente não fizer parte de uma patuleia de fanáticos e cegos, apaixonados por vigaristas, a gente enxerga isso com bastante facilidade. Agora, se a gente for apaixonado por vigarista, por oportunista, por ladrão, por gente sem escrúpulos, aí a gente realmente vai ficar cego e vai ter esses indivíduos inescrupulosos e criminosos como ídolos. E isso não serve para o país, não serve para ninguém. Pelo contrário, só serve para eles mesmos. Não é à toa que
o ex-presidente réu e agora condenado, teve uma movimentação de mais de 30 milhões de reais no período de um ano, que a Polícia Federal e o COAF e a Receita Federal descobriram, só que isso não é o dinheiro do salário do presidente. Ele vai ter que explicar em algum momento de onde ele tirou isso aí. Simples assim. Ainda não chegou nessa parte do processo. Primeiro eles vão terminar de julgar os 6 núcleos, um já foi, faltam 5 núcleos da tentativa de golpe contra a democracia brasileira. Depois eles vão pegar os crimes lá das joias, que o Bolsonaro queria ficar com ele, e outros presentinhos que o Brasil recebeu e ele se apropriou como se fosse dele. E também essa história desses 30 milhões, ele vai ter que explicar a origem. Enfim. Então esse tipo de gente não me representa, nunca me representou, não representa você que está me vendo e ouvindo, não representa as pessoas inteligentes desse país. Só aquele curralzinho eleitoral que ele carrega, sai arrastando como se fosse dele. Só que essa minoria insignificante não, obviamente, não representa o povo brasileiro, os eleitores brasileiros, as pessoas inteligentes e bem informadas, principalmente do ponto de vista político. E outros critérios também a gente deve usar. Com quem essas pessoas estão fazendo alianças, com quem essas pessoas e que tipo de alianças estão fazendo, se é em defesa do interesse público, que tipo de lei que eles estão defendendo, inclusive se é em defesa do interesse público, ou se é para salvaguardar o próprio rabito, como é o caso dessas duas últimas aí, a lei da anistia, que é exatamente para tentar livrar o Bolsonaro e os seus asseclas, para não dizer a sua quadrilha da cadeia, mas também aqueles milhares de indivíduos que foram lá quebrar tudo no dia 8 de janeiro de 2023, mas também essa outra lei que foi aprovada ontem, que também tem o intuito de salvaguardar, ou seja, de proibir que a justiça processe. Olha só o tamanho do absurdo, é totalmente inconstitucional. Vou até gravar um vídeo só sobre isso em seguida. Proibir que a justiça processe qualquer político durante o seu mandato por qualquer crime que ele tenha cometido antes, durante ou depois do exercício do mandato. É a lei da blindagem, que lamentavelmente ontem foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 353 votos a favor e 134 contra, se não me falha a memória. Então, esse tipo de gente que vota a favor disso, não está lá para nos defender, o povo brasileiro, está lá para defender os próprios interesses. E é isso que eles vão fazer a vida inteira. Se o cara ficar 400 anos ocupando um cargo público, nos 400 anos ele vai defender o interesse dele, da família dele, dos amiguinhos mais próximos, das amiguinhas. Ele vai estar se lixando para os eleitores, para o povo brasileiro, para o país, se está pegando fogo ou se está inundado, se tem enchente ou se tem chuva de raios. Eles não se importam com isso, eles se importam com eles mesmos. É um tipo de narcisista. Eu não sou da área de psicologia, da psiquiatria, mas deve ter alguns rótulos científicos entre narcisista, psicopata, sociopata, para esse tipo de gente. E é esse tipo de gente que tem uma capacidade de convencimento gigantesco para iludir as pessoas e se perpetuar no poder, lamentavelmente. Então, está aí dado o recado. Mais uma vez, se você gostou, dê um like, por favor. Inscreva-se no meu canal, por favor. Gratidão por chegar até aqui. Um grande abraço, um grande beijo e tchau. Até mais.